Neste vídeo, vamos falar sobre o trabalho diaconal na igreja, a diferença entre servos e servos diáconos, como os diáconos são reconhecidos e algumas questões específicas sobre a participação das irmãs em reuniões com os anciãos. O trabalho de um diácono não se trata apenas de uma função dentro da igreja, mas de um serviço dedicado ao Senhor. O termo servo, palavra no grego, doulos, usado para se referir a um escravo, está ligado ao relacionamento com o mestre, enquanto a palavra grega, diáconos, traduzida também algumas vezes por servo, se refere à natureza do trabalho realizado. Temos o exemplo destas duas palavras em Mateus 22, onde os servos, doulos, são enviados pelo rei para convidar os convidados, e vemos que eles eram representantes diretos do rei. Mais adiante, no versículo 13, os servos, onde a palavra no grego já é diáconos, são encarregados de executar a ordem real. Isso mostra que o serviço diaconal envolve tanto um relacionamento de submissão ao Senhor, quanto a responsabilidade de cumprir tarefas dentro da sua obra. Nas epístolas, vemos exemplos de serviço diaconal na administração de fundos, por exemplo, em Romanos 15, versos 25 e 31, 2 Coríntios 8, versos 4 e 20 e no capítulo 9, verso 12. Na pregação do Evangelho, lemos em 1 Coríntios 3, 3, 2 Coríntios 11, 8, 1 Timóteo 1, 12. E no ensino aos crentes, Efésios 3, 7, 1 Timóteo 4, 6 e 1 Pedro 4, 10. Homens como Marcos e Onésimo foram mencionados por sua dedicação nesse ministério, 2 Timóteo 4, 11 e Filemão 13. Febe também exerceu serviço diaconal, provavelmente em cuidados pessoais, Romanos 16, versos 1 e 2. A casa de Estéfano foi um exemplo de família que se dedicou a servir os santos, 1 Coríntios 16, 15. Isso inclui hospitalidade e outros trabalhos de apoio na propagação do Evangelho. No contexto das assembleias locais, aqueles que pregam, ensinam ou administram fundos especiais também exercem funções diaconais. No entanto, os anciãos têm a responsabilidade de orientar a assembleia na distribuição desses recursos. Hebreus 13, versos 7, 17 e 24. Essa distinção entre anciãos e diáconos é fundamental para que cada um cumpra seu papel sem confusão. Como os diáconos são reconhecidos? Paulo, ao escrever aos Filipenses, menciona santos, bispos e diáconos. Filipenses 1:1. Isso indica que o serviço diaconal é reconhecido dentro da Assembleia, sem que haja ciúmes ou busca por status. Os anciãos são responsáveis por identificar aqueles que estão demonstrando compromisso e capacidade no serviço. 1 Timóteo 3,10. O foco não deve ser um título, mas a responsabilidade de servir fielmente. Colossenses 4,17. Agora, vamos abordar uma questão importante. Irmãs devem se reunir com os anciãos para discutir questões doutrinárias. A instrução de 1 Coríntios 14:35 é clara. Se querem aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa. Isso não significa que as irmãs não possam buscar entendimento, mas que o caminho apropriado é através de seus maridos ou pais. Caso isso não seja possível, podem buscar a orientação de anciãos de maneira apropriada. No entanto, a Escritura é clara em 1 Timóteo 2,12, ao afirmar que a mulher não deve ensinar ou exercer autoridade sobre o homem. Portanto, se uma irmã tiver uma dúvida doutrinária e seu marido não puder esclarecer, ela pode buscar conselhos de maneira respeitosa, sem a intenção de corrigir ou instruir os anciãos. Em algumas situações, uma irmã pode precisar expressar uma preocupação doutrinária. Se seu marido compartilhar dessa preocupação, ele pode levar a questão aos anciãos. Se houver discordância entre eles, ela deve se submeter à liderança do marido, a menos que, depois de buscar conselho, sinta a responsabilidade de apresentar a questão de maneira respeitosa. E se uma irmã se reunir com os anciãos, sua cabeça deve estar coberta? Quando os anciãos se reúnem para deliberar sobre a direção da igreja, uma irmã não deve estar presente. Entretanto, quando ela é chamada para conversar sobre sua própria condição espiritual, não há necessidade de permanecer em silêncio ou de cobrir a cabeça. Em 1 Coríntios 11, versos 2 a 16, e no capítulo 14, versos 34 e 35, vemos que a cobertura está relacionada às reuniões públicas da Assembleia e não a encontros privados.